Bom, pessoal, continuando aqui a nossa aula sobre a segunda geração do modernismo, que é conhecida como a geração de 30, vai até 1945, mas basta chamar como geração de 30, tá? Ela foi iniciada aí por algumas poesias de Carlos Drummond de Andrade. Essa segunda geração ela vai ser iniciada assim. Ela incorporou algumas conquistas da geração de 22, também conhecida como fase heróica, a primeira fase, né, que deu início à Semana de Arte Moderna, ok? Nessa segunda fase, a gente tem um verso livre, a liberdade temática, também coloquialismo e muita ironia. Principais autores. Na poesia, a gente tem Vinícius de Moraes, né? Ele é bem conhecido com aquele soneto de fidelidade, soneto de separação. Perdão. O soneto de fidelidade, aquele que termina assim, né? Que o verso de ouro, como a gente chama, que nosso amor seja eterno enquanto dure. Cecília Meirelles também, Murilo Mendes, Jorge Lima, Carlos de Andrade. Na prosa tem o Jorge Amado, José Lins do Rego e Graciliano Ramos, anota aí. Não saiu o nome dele Ramos, mas o sobrenome dele é Ramos. Um dos poemas que deu início à segunda fase foi de Drummond e diz assim: os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Não disseram que havia uma guerra, mas havia uma guerra. Havia uma guerra com falta de respeito, solidariedade. As pessoas eram tratadas como bicho, né, marginalizadas. Muita desigualdade, muito preconceito, especialmente racial, sexual, de gênero, todo tipo de preconceito, gente. E aí, nessa segunda fase, a gente vai ter poemas, né, poesia em prosa, muito mais intuitivas, mais profundas, mais psicológicas, né? Eles vão ter um pouco mais de influência de Freud, assim, porque vão ser mais reflexivas, tá? Por mais que façam um apontamento, uma crítica, o tema seja mais do cotidiano, mas vai trazer para a gente não só uma crítica para a mudança radical, e sim uma mudança mais individual. O contexto histórico da segunda fase, né, como vocês sabem, né, na primeira fase, eu tenho um pós-Primeira Guerra, porque a primeira Guerra Mundial a gente está passando pelo pré-modernismo ainda, que não é uma escola literária, mas na segunda fase, ou seja, geração de 30, a gente está aí vivenciando a Segunda Guerra Mundial, como eu coloquei aqui, ó, período extremamente rico, tanto em termos de produção poética quanto de prosa. Reflete um conturbado momento histórico. No plano internacional, vive-se depressão econômica, o avanço do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. No plano interno, a gente está vivendo o quê? Para quem é bom de história, né? Getúlio Vargas ascende ao poder e se consolida como ditador no Estado Novo. Vejam, isso aqui é uma releitura de livros de literatura, independente de direita ou esquerda, tá? Assim, a par das pesquisas estéticas, o universo temático se amplia, incorporando preocupações relativas ao destino dos homens e ao estar do mundo. E sobre o que eu disse, alguns livros, né, apesar de eles tentarem abranger de maneira equilibrada e imparcial, muitos acabam tendo um tom um pouco esquerdista, tá? Então, sempre que forem ler um livro de história, de literatura, porque tem história também, né, ou geografia, né, geopolítica, cuidado, observem isso, porque você precisa ter o conhecimento, mas precisa também encontrar o caminho que você vai defender, porque muitos dos livros acabam puxando para um partido, né, tem influência de um lado, né. Em 1945, o ano do fim da guerra, das explosões atômicas, da criação da ONU e no plano nacional, da derrubada de Getúlio Vargas, abre-se um novo período da história literária do Brasil. Agora, nessa segunda fase, a gente tem um amadurecimento e um aprofundamento das conquistas. É possível perceber a influência que Mário e Oswald de Andrade, né, eles exerceram aí sobre os jovens
que iniciaram sua produção poética após a semana, porque muitos artistas já adultos, né, que fizeram parte da Semana de Arte, influenciaram uma nova geração, os novos jovens, né, os jovens poetas. E isso acabou consolidando, deixando mais forte ainda para a criação da segunda fase. Então a gente tem como Cecília Meirelles, Graciliano, Vinícius de Moraes, que na primeira fase já eram mais novos, para que na segunda eles tivessem assim o próprio perfil literário, tá bom? Então, os autores desta época escolherão agora temas sociais pela preocupação do resgate da condição humana. Resgate da condição humana. Antes, na primeira fase, havia uma crítica para a mudança. Nessa segunda fase, eu quero resgatar o ser humano do que ele é, tá? Murilo Mendes, com seu livro História do Brasil, seguiu a trilha aberta por Oswald, repensando nossa história com muito humor e ironia, como a gente vai ver aqui nesse poema Festa Familiar. Em outubro de 1930, nós fizemos, que animação? Um piquenique com carabinas. Bom, isso para a época era engraçado, né, gente? Dentro de uma realidade que a gente está de guerra, eles falam, nós fizemos com animação. Não foi tão animado assim, isso é uma ironia. A gente fez um piquenique quer dizer, todo mundo se reuniu para ir, para se manifestar, para protestar em prol de alguma coisa, de algum benefício, alguma reivindicação política, tá bom? Então aqui é um tom irônico. Formalmente, os novos poetas continuam a pesquisa estética iniciada na década anterior, cultivando o verso livre e a poesia sintética, de que é exemplo o poema Cota Zero de Drummond. Ele diz, stop, a vida parou ou foi o automóvel? Então aqui eu tenho também uma crítica reflexiva. Vamos parar um pouquinho aqui. Ele faz uma relação entre o avanço da tecnologia, o avanço automobilístico, como dizer assim, mais a pressa, a velocidade do tempo, certo? Se o automóvel está parado, literalmente, eu estou parado? Possivelmente não, porque a minha mente ela não para. E isso há uma velocidade, né? Que o tempo não acompanha e a gente acaba também não acompanhando o tempo. Então ele fala, stop, pare, reflita um pouquinho. É lógico que para a gente entender melhor alguns textos dessa época, a gente precisa entender a história dessa época, ou está inserido, né? Certo? Então, Drummond de Andrade trouxe alguns temas sociais que vão trazer também uma reflexão existencial, né, do eu, do mundo. Como eu coloquei aí, poesia sobre a própria poesia, né, é um texto metalinguístico, é o texto que fala sobre ele mesmo, vai falar sobre a poesia do passado, do amor, do cotidiano, da celebração, dos amigos, e assim vai, né, um humor, solidão, o fluir do tempo, como foi o poema anterior, né, aquele trecho ali, perdas e ganhos na vida do homem, luta contra a morte. Percebam que tudo isso faz parte do ser humano, da existência do ser humano, a solidão, né, a lógica misteriosa da existência, para onde a gente vai após a morte, qual o sentido da vida, tudo isso de maneira mais reflexiva, tá? Cecília Meirelles, ela tem influência simbolista, né? O poema dela é conhecido como se fosse neossimbolista, porque quem não assistiu ainda também tem aula no canal sobre o simbolismo. O simbolismo tem características, inclusive semelhantes com a vanguarda que vem depois dele, que é o surrealismo, que vai querer analisar o eu profundo, né? O metafísico, o transcendental, não esse plano que a gente vive, né? Aquele que vai além daquilo que a gente pode imaginar, o eu profundo, inconsciente, subconsciente. Então, Cecília Meirelles vai trazer um pouco dessas características simbólicas
né, simbolistas para o poema dela, para a obra dela, tá bom? Mário Quintana também tem características simbolistas, vai tratar um pouco mais de um poema mais independente, né, características mais dele, né, como a gente chama aqui, ó, quintanares, seus poemas são quintanares, porque vão tratar da vida passada, a limpa através da imaginação dele, certo? Mas ele tem também um poema com ironia, humor, um pouco mais realista, mais sentimental, metafórico, né? Vai usar figuras de linguagens, ok? Jorge de Lima, também, em sua carreira poética, ele iniciou com características mais parnasianas, né? Não é à toa que ele nasceu aqui ao final do século XIX, ainda estava acontecendo o parnasianismo, mas ele se identificou com o modernismo e se identificou mais com a segunda fase, justamente por ser uma fase nordestina, porque é uma fase que alguns autores vão escrever mais sobre o Nordeste, né? Aí vai ser uma época mais regionalista, tá? Também vai tratar da realidade existencial, cultural, histórica da região Nordeste, valorização da religiosidade, que é muito forte no Nordeste, né? Em questão a católica, e ainda teve uma fase de celebração da cultura negra, de seus ritmos e costumes, seria mais ou menos a literatura africana, né? Que é a africana brasileira. Apesar dele se inspirar na africana, a literatura da África em si, mas ele se inspira também, ele adapta à literatura africana dos próprios africanos daqui. Murilo Mendes, trata-se de uma lírica de inspiração moderna e que vai predominar o humor, a dimensão religiosa, de uma forma mais requintada, então a linguagem dele é um pouco mais requintado, hermética, mais elaborado, né? Você vai ver aí menos coloquialismo, tá? Uma linguagem mais surrealista também, então vai ser um pouco mais ilógico, algumas situações, ó, alucinações, símbolos e alegorias. Vinícius de Moraes também tem características neossimbolistas. Percebam, para que ter liberdade de expressão se eu não posso escrever sobre o que eu quero, né? Então, apesar do modernismo ter inicialmente criticado as escolas literárias anteriores, principalmente o parnasianismo, na segunda fase, alguns autores vão fazer uso do simbolismo, que foi uma das últimas escolas literárias do século XIX. E aí, Vinícius de Moraes, ele vai ter conotações, né, representações místicas. Essas místicas é justamente aliado aí ao simbolismo, tá? Porque no simbolismo tem a necessidade de misticismo, a arte da sugestão, a linguagem é um pouco mais vaga, mas usa uma linguagem formal, tá? Da língua padrão. Suas principais características: tendência ao verbalismo, contida pelo uso frequente do soneto. Veja bem, olha que liberdade de expressão. Primeira fase, segunda, eu tenho temas livres, diversos, versos livres. Mas Vinícius de Moraes, apesar de fazer parte da segunda fase, ele vai fazer uso do soneto. Lembra que soneto é uma forma fixa, engessada, 2 quartetos, 2 tercetos, cada verso do poema tem a mesma quantidade de sílabas? Pois é, Vinícius de Moraes defende que deve ter liberdade de expressão e ele gosta de fazer soneto. Frio, né? O seu tema dominante é o amor, lírica comprometida com o cotidiano. Então ele acaba aí fazendo essa mistura com a vida real e sentimental, né? Até citei 2 sonetos dele bem famosos, soneto da separação e soneto de fidelidade. Um outro poema dele aqui, ó, A Rosa de Hiroshima, justamente nessa época foi quando ocorreu Hiroshima, ele vai abordar, né, sobre Hiroshima e Nagasaki, tá? Ele fala assim: pensem nas crianças mudas, telepáticas, pensem nas meninas cegas, inexatas, pensem nas mulheres rotas, alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas,
Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Ou seja, a rosa que parece algo bom, bonito, né? Maravilhoso, não esqueça que essa rosa foi o que prejudicou, matou, tirou a beleza, tirou a vida do ser humano, né? Nas pessoas. Resultado dessa segunda fase, a literatura teve uma maior construção política, intimista também, tá? Que não quer e não pode se afastar das profundas transformações ocorridas nesse período. Daí também o surgimento de uma corrente mais voltada para o espiritualismo e o intimismo, como foi o caso de Cecília, Jorge Lima, Vinícius, Murilo Mendes, tá? Em um tipo de definições de compromissos do aprofundamento das relações entre o eu e o mundo, mesmo com a consciência da fragilidade do eu. E aqui, talvez alguns de vocês tenham percebido, mas faltou falar sobre outros autores, porque justamente eles fazem parte desse romance regionalista. Foram os que mais escreveram obras regionalistas, que abordaram mais sobre a seca, sobre o Nordeste, tá? Então, resumidamente, eu pus aí para vocês. A produção dos romances que tematizam o aprisionamento do indivíduo pelo espaço em que se encontra. A seca passou então a ser não apenas o cenário, mas a própria personagem da história narrada. Pois é. Então a gente pensa muitas vezes que o personagem era o ser humano, mas não. Era um animal, como no caso de Vidas Secas, né? Como também vai ser a seca em si, a vida rígida. Vamos adiante. A retomada de dois diferentes momentos, eu tenho o regionalismo romântico, em que você espera, né, que tudo dê certo, personagens mais previsíveis, tá? O realismo do século XIX, então também eu tenho uma característica nesse romance, porque o realismo vai se tratar do real, vai fazer uma denúncia social, das mazelas sociais. Então, nas obras, ele vai reunir o regionalismo romântico com o realismo do século XIX. O regionalismo romântico vai abordar sobre o sertanejo, sobre o sertão, né? E tenta procurar aí uma coisa mais sentimental, mais subjetiva, mais positiva, né? Já o realismo, ele vai contrapor isso, ele vai, não é que ele vai abordar só coisas negativas, mas é que ele vai mostrar a realidade, e a realidade é dura e é negativa muitas vezes, tá? Então agora o homem nordestino é apresentado de modo fiel e não idealizado, por isso este romance regionalista está conhecido como neorrealista, porque apesar de falar do sertanejo como se falou no romantismo, agora esse sertanejo é de maneira mais real, como de fato ele vive, tá? E não camuflado ou idealizado como o romantismo pregou. Dessa maneira, a proposta do romance regionalista é traçar de modo fiel o perfil social e psicológico dos habitantes de determinadas regiões brasileiras. Então, não é só mostrar a vida dele, né? Mas como ocorre o posicionamento dele dentro da sociedade, uma análise psicológica desse personagem, né? Dos habitantes ali ao redor também. Principais obras a gente tem Raquel de Queiroz, o 15 de Raquel de Queiroz, O Menino do Engenho de José Lins de Rego, Capitães de Areia de Jorge Amado, Gabriela Cravo Canela e Graciliano Ramos, Vidas Secas. Tá? O que já caiu em concurso vestibular foi Capitães de Areia e Vidas Secas, né? E Gabriela Cravo Canela também são os mais comuns. Mas todos aqui são importantes, vocês leriam, né? Alguns deles já têm curta metragem, outros têm longa também, tá? Vidas Secas tem uma animação no YouTube. Capitães de Areia e Gabriela Cravo Canela tem um filme. O 15, Menino de Engenho, também tem animação, tem resenha.
Hoje em dia, as obras literárias elas foram adaptadas até para a história em quadrinhos, então vocês podem procurar também histórias em quadrinhos, caso alguém prefira, né? Não é a cópia fiel do original, mas ajuda. E assim a gente encerra mais uma aula sobre o modernismo, que é a segunda fase. Espero que vocês tenham entendido, foi um pouco, quero aprofundar mais, eu aconselho Bose, né, Alfredo Bose, é um livro de literatura completo para você entender mais, linkar a história à literatura e entender mais o que foi, não é, cada escola literária. Até mais. Se gostaram, curtam o vídeo.